Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo vamos falar: irmão de Duílio Monteiro Alves participa de reunião referente à patrocinadora Adidas, tá fiel? Já a renovação e transparência já comandando o Corinthians. Vamos falar também sobre Memphis. Será que Memphis Depay pode continuar no Corinthians mesmo com pagamentos em atraso, sobre premiações? Vamos falar também aqui sobre Roger Guedes, fiel. Roger Guedes pode voltar ao timão, o jogador dá fortes declarações aí referente ao Corinthians. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar do nosso timão. Fiel, já quero iniciar esse vídeo aqui, obviamente falando sobre a patrocinadora, possível patrocinadora, futura patrocinadora do Corinthians, a Adidas, né? Que teve uma reunião em que o Vinícius Cascone, advogado que está representando o Corinthians e muito bem, está negociando com o Corinthians, só que só foi o Osmar Stabile assumir, o irmão do Duílio Monteiro Alves já participou da reunião sentado na mesma mesa, já dando suas opiniões e o que acha desse tipo de contrato. Em outras palavras, o pior presidente da história do Corinthians disparado até hoje chama Duílio Monteiro Alves. E quem trabalhou na sua gestão foi o seu irmão, que foi responsável por muitas coisas aí do Corinthians que não deram certo, coisas negativas aí do Corinthians. E ele já está participando de reuniões. Então, era um Corinthians na época que os pagamentos dos jogadores estavam atrasados, direito de imagem atrasados, fundo de garantia atrasados, tudo atrasados. Corinthians queimado no mercado da bola, Corinthians não conseguia contratar ninguém, devendo aí, cara, muitos empresários que devia. Aí, por fim, o Duílio Monteiro Alves não conseguiu pagar e assinou confissões de dívidas para pagar na gestão do Augusto Melo. Não estou defendendo o Augusto Melo aqui, estou lembrando vocês de algumas coisas que Duílio Monteiro Alves fez junto com o seu irmão que administravam o Corinthians. E agora o Osmar Stabile assumiu, o irmão do Duílio Monteiro Alves já está sentado na mesma mesa. Em outras palavras, fiel, esse cara não devia sentar em nenhuma mesa representando o Corinthians. Nem o irmão do Duílio e nem o próprio Duílio, não devia passar nem perto do Corinthians. E agora, se o irmão do Duílio Monteiro Alves já está participando de negociações, vocês acham que até quanto tempo vai demorar para o Duílio também começar a participar do Corinthians? Afinal, são todos RT, são todos renovação e transparência. Então, fiel, a minha indignação aqui hoje, para trazer para vocês, é o seguinte: eu não apoio o Augusto. Eu apoiei o Augusto lá atrás. Depois de começar a acontecer essas barbaridades, é lógico que a gente fica com o pé atrás e a gente ama isso aqui. Ó. A gente ama o Corinthians, a gente não ama o presidente, a gente não ama o jogador, a gente ama a instituição Corinthians, tá? E é lógico que começou a acontecer as coisas, a gente preza e a gente entende que é melhor vir uma pessoa que seja realmente honesta para assumir o Corinthians. Só que eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui e quero uma resposta bem sincera da parte de vocês. Vocês preferem o Augusto Melo como presidente do Corinthians ou vocês preferem o Andrei Sanches como presidente do Corinthians? Só vale escolher um. Vocês preferem o Augusto Melo como presidente do Corinthians ou vocês preferem Duílio Monteiro Alves como presidente do Corinthians? Respondem aí, por favor, que eu vou querer saber sua resposta nos comentários. Ah, corintianeiro, eu prefiro o Osmar Stabile, que é vice. O Osmar Stabile não é opção, porque o próprio vice-presidente disse que não quer a cadeira de presidente. Ele não quer. Você sabe por que ele não quer? Porque ele não tem capacidade de ser presidente do Corinthians. Não tem capacidade de negociar contratos. Por isso que o RT lá, a renovação e transparência do irmão do Duílio, estava sentado na mesma mesa. Não tem capacidade de gerenciar equipes. Não tem capacidade de fazer nada. Ele não tem capacidade de ser presidente. O que acontece hoje é que vai haver uma eleição interna e um desses nomes pode assumir o Corinthians sim, mesmo que for temporariamente até as próximas eleições do Corinthians. Então é o Corinthians se devolvendo para a renovação e transparência. Isso aí eu falei aqui no começo, aqui em vídeos anteriores, antes do Augusto sair, o que iria acontecer se o Augusto Melo saísse da presidência do Corinthians. Óbvio que o Augusto Melo tem os seus erros, culpa dele também entregar o Corinthians de bandeja para essa corja renovação e transparência. Infelizmente hoje o Corinthians está em maus lençóis. O Corinthians está, cara, saiu do Augusto Melo, mas passou para integrantes piores do que o Augusto Melo. Então, na minha humilde opinião, o Corinthians está em maus lençóis com esses administradores que estão aí. Infelizmente, o Corinthians está, cara,
vou falar um negócio para vocês, o Corinthians está numa situação realmente muito triste, muito desesperadora, porque os diretores que estão assumindo são provisórios, não são aqueles caras que chegam já com a caneta na mão, este é meu cargo e pronto, acabou. São provisórios, estão voltando gente que o Augusto Melo demitiu na época, sabendo que quando assumir uma nova presidência, por votação lá dentro, interno, pode já sair todo mundo de novo, ou pode permanecer. Então nem os caras sabem se vão ficar no cargo. Qual valor vocês acham que eles vão dar num cargo desse? Então realmente é uma situação bastante complicada que o Corinthians vive hoje na mão de renovação e transparência. Infelizmente, quero saber sua opinião referente a isso. E tem mais, tá, fiel? Vou dar uma opinião minha agora, nem a informação, uma opinião. A informação é que os pagamentos de premiação do Memphis Depay estão atrasados. Isso lá na Europa não é uma coisa que acontece, né, naturalmente. Aliás, não acontece esse tipo de coisa. Sempre é pago em dia. Os pagamentos do Memphis estão atrasados referente a premiações. Pagamentos de salário e direito de imagem de todos os jogadores estão em dia, porque o Augusto Melo, antes de deixar a presidência, deixou tudo correto, os salários e direito de imagem de todos os jogadores. Mas as premiações estão atrasadas. Olha, eu não sei não se o Memphis, depois de tudo isso que está acontecendo, referente à diretoria, quem negociou com ele aí, o ex-diretor financeiro do Corinthians, Pedro Silveira, que saiu, se o Fabinho Soldado sair também, se essas pessoas que têm um envolvimento, um elo mais forte com o Memphis, o Augusto Melo já saindo, não sei não se o Memphis Depay fica no Corinthians, tá, fiel? Até porque seus pagamentos estão sim em atrasos referente a premiações, e isso não é visto com bons olhos, principalmente de jogadores que vêm da Europa, porque lá eles não têm esse tipo de atitude, lá eles não atrasam pagamento, eles andam sempre em dia, principalmente aí com jogadores, certo? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. O que é de informação é que realmente está atrasado. O que é de opinião minha é que eu acho que o Memphis aí, ele não vai querer continuar no Corinthians se continuar todas essas pautas bombas que acontecem no Corinthians de escândalos e cada vez mais escândalos, e vai saber quais mais escândalos vai aparecer por aí, tá, fiel? Então comentem porque eu quero saber a sua opinião. Referente a Fabinho Soldado, a mídia inteira está falando que o Fabinho Soldado pode ir para o Santos, porque o Santos ofereceu uma proposta para o Fabinho Soldado para ser CEO do time. Não vou estender nesse assunto, você já deve ter ouvido muito sobre isso. Acredito que o Fabinho Soldado não sai do Corinthians nesse exato momento. Como eu disse para vocês antes do Augusto Melo sair, porque aqui não é engenheiro de obra pronta, eu disse que Fabinho Soldado continuava no Corinthians, porque a oposição queria a permanência dele pelo ótimo trabalho que ele fez aí na presidência do Augusto Melo, tá? Então, dito e feito, ele continua no Corinthians, só se o Fabinho Soldado mesmo quiser sair. Ele é muito bem remunerado no Corinthians e tem uma ótima, vamos dizer assim, relação com os jogadores, relação aí também com a torcida do Corinthians, e faz um ótimo trabalho. Acho que dificilmente o Fabinho Soldado sai, ainda mais para ir para Santos, que infelizmente hoje o Santos não vive realmente um bom momento. Então, eu acredito que o Fabinho Soldado permanece sim no Corinthians. Comentem porque eu quero saber sua opinião referente a isso, tá, fiel? E sobre o Roger Guedes, que a gente pode falar aqui, é aquilo que a gente falou também sempre antes aí nos vídeos do Corintianeiro. Eu sempre trouxe informação do Roger Guedes falando que desde aquela vez que o Pitombeira viajou para o Catar, eu disse que existia uma proposta do Augusto Melo para o Roger Guedes, uma proposta que na época estava na mesa por 3 milhões de reais, já pensando numa saída de Yuri Alberto e na saída de Igor Coronato, que só esses dois jogadores ali, vamos dizer assim, iria livrar da folha salarial do Corinthians 4 milhões de reais, e aí o Corinthians conseguiria pagar o Roger Guedes de boa, tá? Trouxe também informações que o Firmino continuaria na pauta, e volto a repetir para vocês, se essa administração tiver um pouco de competência, tiver um pouco, vamos dizer assim, de inteligência, larga a mão de Roberto Firmino, filho. Vamos ser sinceros aqui, eu sou sincero, larga a mão de Roberto Firmino. Roberto Firmino não vira nada, o cara tá vivendo uma péssima fase. Roger Guedes está vivendo uma ótima fase e deu entrevista exclusiva para o André Hernan dizendo que no Brasil ele dá preferência para o Corinthians. A pergunta foi exatamente, você daria preferência para o Corinthians? Ele falou sim, daria preferência para o time onde eu fui feliz. Então é o Roger Guedes dizendo que eu quero jogar no Corinthians. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque isso é informação, não é opinião, é informação. Roger Guedes quer voltar para o Brasil agora, não é?
não é no ano que vem, é agora, no meio do ano, porque ele quer jogar para ir para a Copa do Mundo. O sonho do Roger Guedes hoje não é mais o Qatar, fiel. Ele já fez o que tinha para fazer no Qatar. O sonho do Roger Guedes hoje é disputar uma Copa do Mundo. Ponto final. Então o Roger Guedes quer voltar para o Brasil e já deu aí referências que quer o Corinthians. Porque o Corinthians também é vitrine do Corinthians, ela é maravilhosa, é uma vitrine muito forte. Só que se o Corinthians demorar, principalmente com essa gestão nova, porque com o Augusto Melo já tinha uma negociação em andamento. Se o Corinthians demorar, aí parece Cruzeiro na fita, parece Palmeiras na fita, parece Flamengo na fita, e o Corinthians pode perder um grande atacante que imagina, cara, se chega o Roger Guedes aí, mesmo que o Yuri vai embora, que a gente faz um ataque aí de Roger e Memphis, chegando outro jogador aí, com garra armando o time, o Corinthians ficaria um baita time. E vai que, por uma zebra, né, uma coincidência, o Corinthians consegue manter o Yuri até o final do ano. Imagina um ataque Roger, Yuri e Memphis, ficaria um ataque dos sonhos realmente, e o Corinthians precisa muito desse atleta. Então, fiel, a informação é, o próprio Roger Guedes disse que dá preferência para o Corinthians para jogar no Brasil. Eu, lógico, ele disse, eu dou preferência para o Corinthians porque eu fui feliz lá. Então é ele dizendo, eu jogo no Corinthians. Basta as duas partes se entenderem. Foi o próprio jogador que disse isso. Então se o Corinthians investir no Roger Guedes e partir para cima, há grande possibilidade de contratar o Roger Guedes. Larga a mão de Roberto Firmino, que o jogador realmente não vive uma boa fase. É diferente de você contratar um jogador que está vivendo uma boa fase e você contratar um jogador que você vai ver se vai dar certo. Roger Guedes é cartada certa, o cara já chega fazendo gol, porque lá no Arraião os números dele são excelentes e os números do Roberto Firmino não são bons, infelizmente, tá? Então dá preferência pro Roger Guedes, começa um planejamento aí futebolístico já pro meio do ano, traz 2 zagueiros, traz mais um meia, traz um ponta direito, investe na parte futebolística pra gente aí, pelo menos na parte futebolística, ser um time competitivo e sonhar com títulos, né? E torcer pra Deus que esse pessoal da Renovação e Transparência consiga dar uma alegria aí pro Corinthians, que eu acho muito difícil também. Certo, fiel? Então, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!